Pessoal que acompanha o canal Detalhe da Notícia no YouTube, a gente fala agora sobre o caso da Wédia Laura Defino da Silva Nascimento, que tinha apenas 2 meses. Ela acabou morrendo em unidade hospitalar na UPA Noel Macedo, aqui na cidade de Arapiraca. E por sinal é a mesma UPA onde houve aquela situação onde uma criança tomou uma injeção, enfim, deu um problema, rapaz, né? Por lá, a situação está sob investigação, mas a gente fala aqui sobre o caso do bebê. No caso do bebê, ele que inclusive acabou tendo a morte confirmada na última quinta-feira, né? A informação que a gente recebe sobre o caso é o seguinte, é que surgiu informações e houve até uma nota que foi divulgada, né, pela CESAL. Antes da questão aqui do que foi relatado, a gente diz o seguinte, que a nota da CESAL, ela diz que a criança, ela deu entrada na UPA, foi encaminhada depois pelo SAMU para outras diligências de primeiros socorros. Lembrando que a criança ela foi encaminhada para a área vermelha, foi iniciado o procedimento de ressuscitação cardiopulmonar pela equipe multidisciplinar, conforme é preconizado nesses casos. Paralelamente também foram administrados 10 ampolas de adrenalina, mas infelizmente a criança, portanto, ela entrou em óbito. Enfim, em resumo, a nota da CESAL, ela relatou aqui o seguinte, que a criança deu entrada naquela unidade hospitalar já numa situação em parada cardiorrespiratória. E você aqui no canal que está acompanhando a gente é o seguinte, nós do canal, nós sabemos, eu sei, e a gente acompanha alguns noticiários, claro que a gente não tem aqui intenção de divulgar site de ninguém, mas apenas citando que a gente também acompanha os noticiários. Um noticiário diz o seguinte, criança morre engasgada, tal, né? Já de repente um outro diz assim, foi uma parada cardiorrespiratória, segundo informou a CESAL através da UPA. Aí vamos ao primeiro detalhe da notícia. Digamos que eu dissesse assim, não pessoal, o motivo foi esse mesmo porque foi confirmado pela UPA. Aí então eu pergunto, se de repente foi confirmado o motivo X, se fosse oficial, confirmado pela UPA, seria por um médico, certo? Aí a minha pergunta é, então por que a criança teria o corpo removido aqui para o UML? Para fazer a necropsia. Entenderam a situação? Então, deixa claro que nesse vídeo nós não estamos dizendo que a criança não teve uma parada cardiorrespiratória. Nós também não estamos dizendo que a nota da CESAL está errada, não. Agora, qual é a nossa obrigação? Dizer agora o que diz o IML sobre a causa da morte. E claro, vou dizer para você o que é que eu levantei de informação aqui mesmo. Acontece que esta criança ela tinha sido levada já para a UPA, para um atendimento lá na UPA. Obviamente que houve um atendimento inicial e a criança foi para casa. Segundo relataram pais aqui. Pouco tempo depois a criança começou meio que se sentir meio incomodada, meio mal. E o pessoal achou que fosse uma coisa natural da criança, enfim. Mas resultado, tem aquele procedimento. A mãe ajeita ali, ajeita aqui. Depois vem a questão da amamentação. Fui informado que a criança foi colocada para deitar, né? No caso foi colocada de ladinho lá na cama, certo? Aí é o detalhe da notícia agora para você. A criança estava deitada de ladinho e tal, e aí, obviamente que alguns instantes passaram, pouco tempo depois, o que é que acontece? Quem estava ali com a criança percebeu que a criança estava de bruço, e já não estava passando bem, já estava passando mal, a criança já estava de bruço. Aí é que a criança foi levada depois para a UPA, e aí nessa situação foi levada para a UPA e infelizmente acabou vindo a óbito. Veio a nota da CESAL, mas o que diz o IML sobre a causa da morte? Que a criança teve morte por asfixia. Asfixia por sufocamento. Lembrando que quem diz a causa da morte foi o IML aqui após a necropsia. E aí eu repito aquilo que eu falei no começo desse vídeo. Se numa unidade hospitalar, num posto, na UPA, no hospital de emergência, seja o que for, se de repente tem uma matéria assim dizendo tal órgão diz que tal pessoa morreu disso segundo o órgão. Vamos lá. Se o corpo é removido para cá, significa que o profissional médico do órgão, da UPA,
ou de emergência, seja o que for, não atestou o óbito, não deu assim o laudo, certo? Ele não assinou dizendo, o óbito foi por isso, eu, médico fulano de tal aqui da UPA, da emergência, seja o que for, digo que o óbito foi por isso. Se ele não fizer isso, mandou o corpo aqui para o ML. Se o médico manda o corpo aqui para o ML, é porque ele lá na unidade não está atestando oficialmente a causa da morte, porque senão não seria necessário o corpo vir para o ML para fazer necropsia. Entendeu como é que funciona? Então, nosso canal tem esse objetivo, colocar essas informações e explicar para vocês, tá certo? Seja o que for, tá na unidade hospitalar, se o corpo foi removido aqui para o ML, é porque o profissional de tal unidade hospitalar não colocou lá oficialmente, ele chamando para ele a responsabilidade, dizendo, a morte foi por isso, porque senão não mandava aqui para o ML. E aí sim, o ML faz a necropsia, e aqui a causa da morte, asfixia por sufocamento. Foi a causa da morte da criança. Agora, claro, isso vai ser investigado? Não sei, vamos aguardar. Pode ter sido um acidente? Pode, até porque, você sabe, a criança 2 meses, de repente, vira rápido ali, né? E aí eu não vou ser irresponsável, já querer punir a mãe, ou culpar A, culpar B. Não, não de jeito nenhum. A gente tem que ter muito cuidado. No meu canal, eu tenho esse cuidado, tá? Então é isso que aconteceu. Se vai ter uma investigação futura, vamos aguardar. Mas é essa a situação. É por isso que a nossa marca é o Detalhe da Notícia. Um vídeo especial em nome de RM Retífica de Motores, tudo em serviço de motores a diesel, RM Retífica de Motores na Aero Centro Nova Esperança, em Arapiraca. Também com a gente a Comercial Casa Nova, vai construir, vai reformar, vai na Casa Nova na Avenida Rio Branco. Também com a gente o Supermercado São Luís, a diferença é a qualidade, Supermercado São Luís. Lembrando também a ARS Garantia Proteção Veicular, a melhor proteção veicular é com a ARS Garantia Proteção Veicular. E claro, também com a gente a Assistência Familiar Cristo Salvador, na Benjamin Freire de Amorim, na Baixa Grande, em Arapiraca, próximo ao trevo da Igrejinha. É isso aí. Assistência Familiar Cristo Salvador, que tem também o curso de tanatopraxia, tá, pessoal? Importantíssimo, começa agora no mês de janeiro. Aquele abraço, até o próximo vídeo com a marca de quem tem o Detalhe da Notícia. E faz observações como a gente acabou de fazer, né? Seja onde está a pessoa. Se o corpo veio para o ML fazer necropsia, tome muito cuidado. Esperem o que diz o IML.